Fala aí, Caiporada! Aqui eu tô no canal Caipora Análise Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 3 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? E não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. Teremos novidades até o final do mês, beleza? Fiquem atentos. E também temos a nossa planilha com todos os resultados dos nossos palpites aqui no topo dos comentários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar aqui então. Mas antes eu gostaria de repetir para vocês, teremos novidades até o final do mês, fiquem atentos. E isso contará para quem participa do nosso canal no WhatsApp também, beleza? Vamos lá galera, separei essa partida de Esperance Sportive de Tunis versus Clube Abzertin. Separei essa partida da Tunísia com o mercado de vitória, empate e under 4,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Tunísia ele tem 69% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bizertin ele tem 61%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 18 vitórias do Tunis, 1 empate e 5 vitórias do Bizertin. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Verificando em séries, o Tunis ele tem 5 jogos sem derrotas e o Bizertin vem vencendo a 3 partidas. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Tunis tem vantagem em todas as partidas e nenhuma ultrapassou os 4 gols. E verificando os últimos jogos do campeonato, temos under 4,5 gols na maioria das partidas e o Tunis vem vencendo ou empatando a maioria delas. Então eu acredito que para essa partida será vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Qadisiyah versus Rajer Club. Separei essa partida com over 1,5 gols na Arábia Saudita. O Al-Qadisiyah ele está com 72% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos também de 72%. O Rajer ele tem 39% de aproveitamento. Ele empatou as últimas 7 partidas. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Rajer, 3 empates e 2 vitórias do Al-Qadisiyah. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Al-Qadisiyah vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Rajer vem empatando, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ashdod versus Maccabi Tel Aviv. Separei essa partida na Primeira Liga de Israel com over 1,5 gols. O Tel Aviv jogando fora de casa tem 71% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ashdod tem 33%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 24 vitórias do Tel Aviv, 10 empates e 7 vitórias do Ashdod. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Ashdod ele não vem vencendo há 4 partidas e o Maccabi Tel Aviv ele vem vencendo há 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda Israel, Hapoel Petah Tikva versus Maccabi Haifa. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Haifa jogando fora de casa tem 69% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel Petah Tikva, ele tem 22%. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 10 vitórias para o Maccabi Haifa, 2 empates e 1 vitória do Petah Tikva. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Tikva ele não vem vencendo as 5 partidas. E o Maccabi Haifa ele está sem derrotas às 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Lamia versus Olympiacos. Separei essa partida na Grécia com over 1,5 gols. O Olympiacos jogando fora de casa, ele tem 74% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 33%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 14 vitórias do Olympiacos, 2 empates e 1 vitória do Lamia. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Lamia vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas.
Na casa do Lâmia, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AEK Atenas versus Volos. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O AEK Atenas tem 84% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volos também tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 10 vitórias do AEK Atenas, 1 empate e 4 vitórias do Volos. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atenas não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos na casa do AEK Atenas, over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, PAOK versus Creta. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O PAOK tem 75% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Creta tem 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 24 vitórias do PAOK, 10 empates e 5 vitórias do Creta. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Creta vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e o PAOK vem vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do PAOK, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Giannina. Separa essa partida com over 1,5 gols. Panathinaikos tem 81% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Giannina tem 22%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 22 vitórias do Panathinaikos, 7 empates e 8 vitórias do Giannina. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panathinaikos vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e o Giannina ele não tem vitórias nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Otelos versus AEK Larnaca. Separei essa partida com over 1,5 gols. O AEK Larnaca tem 65% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Otelos Atieno ele tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 5 vitórias do Larnaca, 3 empates e 2 vitórias do Otelos. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Otelos vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Larnaca vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Itália, Atalanta versus Sassuolo. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Atalanta tem 67% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sassuolo tem 33%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 17 vitórias do Atalanta, 5 empates e 4 vitórias do Sassuolo. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Atalanta não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, e o Sassuolo vem sofrendo gols nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atalanta, over 1,5 gols em todas as partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Roma versus Cremonese. Separei também over 1,5 gols para essa partida na Itália. A Roma tem 68% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Cremonese tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 4 vitórias da Roma, 2 empates e 3 vitórias da Cremonese. A média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, a Roma vem marcando gols nos últimos 10 jogos e a Cremonese vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Roma, over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Girona versus Atlético de Madrid, na Espanha. Separei essa partida de La Liga com under 4,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória para ambas as equipes e a Girona tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 72%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 3 vitórias do Atlético de Madrid, 5 empates e nenhuma vitória de Girona. A média de gols ultrapassa 2,5. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Madrid versus Mallorca.
separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Real Madrid tem 77% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 61%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 25 vitórias do Real Madrid, 6 empates e 3 vitórias do Mallorca. A média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Real Madrid vencendo 3 partidas e o Mallorca não tem derrotas nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Verificando na casa do Real Madrid, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, Taça dos Campeões da França. Separei Paris Saint-Germain versus Toulouse. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O Paris Saint-Germain tem 76% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toulouse tem 44%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 31 vitórias do Paris Saint-Germain, 8 empates e 9 vitórias do Toulouse. A média de gols ultrapassa os 2,5. E verificando em séries, o Paris Saint-Germain vai marcando a 10 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E eu vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Alcadisha versus Raja Club, AEK Larnaca e Volos com over 1,5 gols. Over 1,5 gols para PAOK versus Creta e over 1,5 gols para Atalanta versus Sassuolo. Over meio gol no primeiro tempo para Real Madrid versus Mallorca. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e valeu!